Hugo Ferdinand Boss, ele fabricava a roupa do exército nazista na Segunda Grande Guerra Mundial e foi como ele levantou a sua fortuna. Mas não é só ele não. Volkswagen, Deutsche Bank, Audi, tem muito mais. Fica comigo até o final desse vídeo, você vai se surpreender. Olá gente boa, eu sou o Rafael Bittencourt, você é muito bem-vindo ao meu canal. Vou pedir a você se inscrever no nosso canal porque isso ajuda demais o ranqueamento do vídeo nesse momento. Não se esqueça de tocar o sininho e deixar o seu like. Mas é o seguinte, a história é fundamental para a gente entender como que funciona a economia da guerra. Na guerra, mocinhos e bandidos se misturam. Bom, eu gosto de olhar para o passado porque o passado me ensina a não repetir os mesmos erros, né? Ensina a gente a evoluir como ser humano, é o que se espera. É claro que a Segunda Guerra foi dolorosa demais, né? Milhões de vidas foram dizimadas, milhões de judeus foram dizimados, mas você tem que perceber que a economia de guerra ela continua girando muito dinheiro. A economia de guerra continua girando milhões e bilhões e bilhões no mundo inteiro. Inclusive, a maior potência do mundo ainda hoje vive de uma economia de guerra muito grande. A economia de guerra tem uma representação muito grande para os Estados Unidos, você sabe disso, você não é inocente, né? É claro que grande parte do estímulo da guerra e da cultura da guerra é também porque a guerra gera fundos muito grandes, né? A guerra tem um ciclo muito grande e muitas empresas crescem com a guerra, muitas empresas se tornam mais ricas ainda com a guerra, né? É a forma como as pessoas capitalizam. Tem gente que capitaliza para o bem, tem gente que capitaliza para o mal. E o que eu vou te falar aqui não é fruto da minha invenção, eu vou colocar as fontes para você, inclusive o próprio UOL fez uma matéria e colocou a listagem ali de várias empresas que essas empresas foram a público se retratando, né, para tentar reparar o erro histórico, para tentar reparar toda a imagem negativa, né, todo o calo que foi colocado na história dessas empresas por causa da associação e o enriquecimento através da Segunda Guerra Mundial apoiando o nazismo. Mas falando do Hugo Boss especificamente, que é uma grife de muito sucesso, né, até hoje, eles faziam roupas para o serviço de limpeza, faziam roupas para o governo alemão. E em 1939, a guerra foi em 39 a 45, eles vestiram todo o exército alemão. O desenho não é de Hugo Boss, mas eles fizeram a roupa. E se você dá uma olhada, assim, sinceramente, a roupa do exército alemão era muito bem feita. A roupa, o uniforme do exército alemão está entre os mais bonitos da guerra. Se você der uma olhada, assim, desprovido de qualquer visão do histórico, da dor que é a guerra, e olhar para o uniforme, você vai ver que o uniforme é muito bem alinhado, é muito bem feito. Então, o Hugo Boss, de fato, isso é história comprovada, ele não só se filiou ao partido alemão, ao partido nazista, mas ele trabalhou na guerra. E o grande calo na história, a grande mancha na história da Hugo Boss é que, inclusive, eles tentaram reparar isso com vários pedidos de desculpas e de investimento de ONGs, institutos que tentam reconstruir a história, indenizar famílias, etc. O Hugo Ferdinand Boss, ele usava os judeus que eram capturados pelo nazismo, usava eles como mão de obra escrava para poder fabricar os uniformes. Então, grande parte da riqueza do Hugo Boss veio da exploração dos escravos, veio da exploração dos judeus que eram usados como mão de obra escrava, né? Mas não é só eles não, inclusive logo que a guerra acabou, Hugo Boss ele foi condenado. A sentença foi tão maravilhosa que ele ficou um ano sem poder votar, sem ter seus direitos políticos e teve que pagar uma indenização. Pronto, foi só isso aí. Ele não foi preso, nada disso. Mas o que aconteceu é que não foi só ele, não. Por exemplo, a Volkswagen trabalhava para o partido nazista, a Audi fabricava armas para o partido nazista, a Bayer, junto com a BASF, se eu não me engano, acho que é esse o nome da outra empresa, a Bayer criava a tal do pesticida, do inseticida, né, dos campos de concentração, das câmaras de gás e muitas outras empresas. Essa lista é muito grande. O Deutsche Bank, por exemplo, ele se apropriava dos bens dos judeus e depois vendia o ouro dos judeus que eram dominados, que eram capturados pelos alemães. O Deutsche Bank se apropriava do ouro desses judeus e depois vendia.
no mercado, e grande parte da riqueza do Deutsche Bank nesse período da Segunda Grande Guerra Mundial veio disso aí. Mas só para te dar uma noção clara da listagem, que essa listagem é extensa, é longa, eu vou colocar o link aqui na descrição para você fazer esse exercício de curiosidade e ver como a economia de guerra é muito grande e como essas empresas tiveram uma mancha na sua história muito grande se associando ao nazismo e enriquecendo junto com o nazismo. Eu poderia falar para você da Volkswagen, da BMW, da Audi, da Bayer, da BASF, da Siemens, da Dr. Oetker e por aí vai. A própria Hugo Boss, que veio a público pedindo perdão e etc. Até hoje tem ações desse tipo para tentar corrigir e reparar o erro histórico de usar os judeus como escravos para fabricar as roupas do exército alemão. Mas enfim, a economia de guerra está aí e ela funciona até hoje. Mocinhos e bandidos se misturam demais nessa história. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.